Hoje eu quero falar, dentro desse Semeando 2018, sobre exatamente ações, atitudes, comportamentos que a gente precisa tomar para que o ano que chega seja diferente, seja melhor do que a gente já viveu até aqui. E isso não significa que o que a gente viveu até aqui é ruim, de maneira nenhuma. Mas certamente é menos do que o que a gente ainda vai viver. Amém? Quantos creem nisso aqui? Não é? O pastor Carlito Paz tem uma frase que é muito interessante, que é: o pior endereço para você é o passado. O pior endereço para fixar residência é o passado. Porque quem fixa residência no passado vai viver de uma realidade intangível, inalcançável. Não é? Você já ouviu alguém falar assim: bom era aquele tempo, né? Lembra? O pastor Hélio, que é mais velho do que eu, podia dizer assim: bom é o tempo da brilhantina, né? Né, pastor Hélio? Não, você não pegou essa fase, não, né? Não, né? Bom era o tempo, né, da calça boca de sino. Agora voltou, né? Vai e volta, toda hora vai e volta, né? Bom era aquele tempo que a igreja fazia isso, aquilo outro. Bom era quando eu era jovem. Bom era quando eu comecei meu casamento. Esse é um endereço muito ruim para poder fixar. Porque você não pode voltar lá. E é ruim para fixar tanto para coisas boas como para coisas ruins. Não é? Porque se você se fixa num passado ruim, é pior ainda. Porque tanto é ruim o positivo, quando você se fixa lá e não consegue ver as oportunidades do presente, quando é ruim também quando você fica fixado numa experiência negativa e não consegue sair dela. Não consegue perceber que a vida está trazendo coisas novas, oportunidades novas, pessoas novas, relacionamentos novos, oportunidades novas de viver. Então, o nosso melhor endereço é esse futuro que se manifesta hoje. E também não é um futuro que está desconectado do hoje, porque esse também vira uma coisa utópica. O futuro que é o endereço da nossa vida, nós que cremos em Deus e cremos na manifestação de Deus, é o futuro que se revela hoje. Amém, irmãos? É esse futuro que se manifesta hoje. É Jesus dizendo para você assim: olha, eu tenho vida e vida em abundância para te dar. Eu tenho vida e vida completa para te dar. Olha, eu tenho um sonho pleno com a sua vida. Buscar-me-eis, o pessoal disse aqui, a Lu leu aqui, buscar-me-eis, alguém falou, não sei se foi o pastor Guto, foi a Lu, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama a mim. Não é? E eu te responderei, te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus tem essa relação. Deus está sempre trazendo para nós um aperitivo de um futuro escatológico, de um sonho pleno, para hoje. Para que a gente se mova. Por exemplo, quando Jesus vem a essa terra e se faz carne, Ele está dizendo assim: olha, você pode ser como eu, você pode ser um homem pleno, uma mulher plena. Você pode ter uma vida que ultrapasse o pecado, que vence o pecado. Você pode ter uma vida diferente, você pode ter uma conexão com Deus. A gente olha para Jesus e diz assim: mas eu nunca vou ser igual a Jesus. Não, diz, vai sim. Como diz Paulo, eu olho para o alvo da soberana vocação, esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguindo para aquelas que diante de mim estão. É interessante que essa verdade bíblica é tão real que já está virando moda nos nossos dias, futurologia. E não é aquele futurologia do passado, não. Mas hoje a gente tem pessoas que estão estudando, cientistas do futuro. E não é o futuro, mas é as linguagens que estão se mostrando. Porque o futuro nada mais é do que um presente desenvolvido, do que um presente potencializado. É isso. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos buscando de Deus direção para que a gente consiga ver o amanhã com esperança. Amém, irmãos? E para isso eu quero ler com você a primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Nós vamos ler os versos 1 ao 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 1 ao 10. Amém?
está ali na projeção, se você quiser acompanhar, diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por eles vos seja dado crescimento para a salvação. E se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela não crer, não será de modo algum envergonhado. E quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, vamos ler juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Gostei, objetivo direto, irmãos. Pedro é muito direto. Pedro diz o seguinte: olha, irmãos, a gente precisa se desvencilhar, se despojar de toda maldade, mentira, inveja, hipocrisia e toda sorte de maledicência. Se você ler na linguagem de hoje, eu achei interessante, fala de mentira, inveja, e maledicência ele traduz como críticas injustas. Não é? Críticas injustas. De alguma maneira, a gente precisa assumir, para que a nossa vida seja melhor, que a gente vai abandonar aquilo que de alguma forma nos sabota, desconstrói e inibe o nosso crescimento. Sabe? A gente precisa fazer, nesse final de ano, uma avaliação da nossa vida e perceber coisas que são na nossa vida destrutivas. Quem seria capaz de falar alguma coisa que é destrutiva? Assim, vamos falar dos outros, né? Não, não pode, né? O texto falou que não pode, né? Quem conhece alguma coisa destrutiva? Por exemplo, irá por qualquer coisa, ficar nervoso. Já aconteceu lá na sua casa? Acho que aqui não acontece essas coisas. Né? Que alguém, sei lá, uma coisa fútil, né? Deixou a pasta de dente aberta. Isso acontece na casa de vocês ou não? Acontece? E aí você começa uma briga assim daquelas, quase aquelas dos 50 anos, né? É uma briga daquelas violentas porque alguém deixou uma pasta de dente aberta. Não é? Porque a luz estava acesa. E você acordou, é um absurdo, né? Deixou a luz a noite inteira acesa. Não é? O que mais? Quais são as bobagens que a gente briga? Para saber quem tem razão. Não é verdade? De quem é a culpa. Não é assim? A gente fica se defendendo, a culpa não é minha, a culpa é sua, você que fez isso, você que faz aquilo, tal. Bom, eu não vou ficar falando porque a gente combinou que nós não vamos falar dos outros, né? E talvez você pode em casa fazer essa autoavaliação, não é? Mas eu já me vi muitas vezes dando valor a coisas que não têm valor. Não é? Eu me lembro uma época distante da minha vida, graças a Deus está longe, onde qualquer coisa no trânsito me irritava. E eu era pugilista ou fugilista? Me ajuda aí, Léo. Pugilista. De volante. Porque eu vivia socando o meu volante. Acho que aqui ninguém faz isso, né? Mas eu vivi uma fase assim. Né? Eu vivi uma fase assim, que tudo me irritava. Tudo. Meu Deus, eu me transformava no volante. Lembra daquele desenho
do cara, da época nossa, Hélio, lembra? Né? Hein? Senhor volante aí, o Flávio lembrou. O senhor volante, que o sujeito entrava no volante e ele se transformava, virava um monstro. Ele saía do carro e virava um sujeito educado, tranquilo, né? Mas no volante, isso é coisa de homem, né? Não é coisa de homem. Dizem que é uma coisa de disputa por território, né? Que a gente quer marcar território. Diz que é um instinto bem primitivo isso, entendeu? Que a gente quer marcar território, então se o outro entra no nosso território, a gente fica bravo, mostra os dentes e por aí vai. Sabe? Quando você coloca a perder coisas importantes por causa de bobagem. E aqui Pedro dá alguns exemplos, mas você pode achar os seus. Mentira. Quando que a gente assume a mentira? Quando a gente é mentiroso com a gente mesmo, sabe? A gente fica vendendo uma imagem da gente que não é verdadeira, não é? Quando a gente coloca, a gente se olha no espelho, fica querendo ver outra coisa e construir um mundo em torno da nossa mentira, não é? Mentira a respeito de nós mesmos, mentira a respeito dos outros, mentira a respeito dos relacionamentos, não é? Eu já disse aqui, né? E aí eu vou juntar mentira com maledicência. A gente se ocupa demais com maledicência quando a gente não tem coragem de olhar para a nossa própria vida. Aí fica mais fácil, menos doloroso olhar para a vida do outro. Porque falar dos nossos problemas não é tão simples, mas do problema do outro é o outro, né? Então, você pode prestar atenção. As pessoas que estão muito envolvidas em maledicência, normalmente elas estão, na verdade, tentando esconder a sua própria miséria, a sua própria mazela. Porque quem resolve cuidar da sua vida não tem tempo para ficar cuidando do problema dos outros. Entendeu? E isso é definitivamente uma situação que mina a nossa estrutura, que nos impede e rouba, são ladrões de energia. Ladrões de energia. Você, ao invés de gastar a sua energia naquilo que vai edificar a sua vida, você fica jogando energia fora, em coisas que você não pode mudar. Eu aprendi uma coisa com o Bispo Mano, foi ele que me disse isso há, meu Deus, eu não sei precisar quanto tempo tem isso, não é? Mas tem uns 6 anos, mais ou menos, ele me disse isso, de 5 a 6 anos. Ele falou o seguinte, ele disse para mim, eu aprendi que aquilo que Deus quer que eu me envolva, Ele me dá na mão para eu poder resolver. Ele me dá autoridade para resolver. O que Deus não me deu autoridade para resolver, eu não tenho que me envolver. Eu posso, no máximo, interceder. Entende? Eu não tenho como assumir o problema do mundo inteiro e achar que eu vou resolver. Não, eu me envolvo intensamente, eu mergulho naquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Porque aquilo que você não tem acesso, você acaba também tendo uma visão distorcida. Entendeu? Porque você só vê um lado, você só vê uma parte. Quando Deus te dá autoridade para resolver, aí Deus te dá condições de ver a coisa por inteiro. Entende? Quem já fez julgamento errado aqui, porque você estava vendo só um pedaço da história? Já fez? Eu já fiz. Não é? A gente estava vendo só um pedaço. Aí depois de muito sofrimento, alguém vem e conta a história inteira. Você diz, se eu soubesse. Entendeu? Então, a primeira coisa, Jonathan, se você puder colocar o cronômetro para mim, querido, por favor, só para eu não me perder aqui na hora, o cronômetro aqui no meu, só para não me perder. A primeira coisa, então, é que eu preciso descobrir situações que são ladrões de foco, ladrões de energia, ladrões de paixão. Porque a gente precisa de foco, de paixão, de assertividade, para poder enfrentar a vida que Deus nos deu. E é isso que Pedro está dizendo. Deixem para trás toda a miséria, toda a mentira, toda a inveja. E a inveja? Inveja também é um sentimento complicado, não é? Inveja é quando eu fico achando que a grama do outro é melhor que a minha, né? Vou falar de uma coisa aqui que ninguém vai ter problema, né? Alguém diz assim, poxa, sogra boa é a do meu amigo ali, do meu irmão. Né? Ela que é uma sogra de verdade, né? Ela que é a sogra que eu queria ter, porque a minha, vou te falar, só Jesus, né? Vai comer 1 quilo de sal junto para ver, né?
A pessoa arrumadinha, apresentável, não é? Ninguém sabe das dificuldades dele. Você sabe das minhas lutas? Não sabe. Alguns aqui sabem. Mas a maioria não sabe das minhas lutas. Não sabe das minhas dificuldades. A maioria aqui não conhece as minhas manias, meus tiques. Não é? Que você sabe, né? Que todo mundo, de médico e de doido, cada um tem um pouco, não é verdade? E eu também tenho as minhas doidices. Né? O pastor Hélio e o pastor Guto estão de cabeça baixa ali, não sei porquê. Não é? Querido. Você quer descobrir a verdade do outro? Convive. A gente só vive bem por amor. É só assim que a gente vive bem. Que a gente descobre que tem mais coisas para olhar além dos problemas da dificuldade. Não existe realidade perfeita, não existe casamento perfeito, não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito, só Jesus. Né? Não existe sogra perfeita, já que eu falei da sogra, não existe posto de trabalho perfeito. Não. Então a gente precisa se desvencilhar dessas coisas. Inveja é uma coisa que impede a gente de enxergar as coisas boas que Deus colocou nas nossas mãos. Não é? Você está entendendo? A segunda coisa é que então a primeira coisa é abandonar aquilo que me boicota. Entendeu? Eu preciso ter coragem de fazer um inventário daquelas coisas que me boicotam. Sabe? Vou dar um outro exemplo aqui, rapidinho. Sabe aquela pessoa que ela vai falar dela, mas ela começa falando dos problemas? Que parece humildade, mas não é humildade. A pessoa diz assim, não, eu não fui muito bom aluno na faculdade, não, mas eu sou esforçado. A pessoa na entrevista de emprego, alguém falando assim? Não, eu nunca fui muito estudioso, não, mas eu sempre levei a sério. Primeiro ele fala um problema para depois falar coisa boa. Essa pessoa já se desqualifica de primeira. Entendeu? A gente precisa dar uma olhada nessas áreas da nossa vida. A gente precisa ter coragem de enfrentar os nossos problemas e definitivamente enfrentar aquilo que rouba a nossa energia, que rouba a nossa força, que rouba a nossa paixão, que rouba... Entendeu? Tem que ter coragem de fazer isso. A segunda questão, que é importante para nós, é buscar crescimento. Buscar crescimento. Pedro está dizendo assim, desejai ardentemente, versículo 2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. A segunda coisa que Pedro está falando é o seguinte, você tem que ser ávido, sedento de crescimento. Entendeu? Ele está dizendo assim, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Eu preciso buscar com todas as minhas forças qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é o desejo de Deus para a minha vida, qual é o alimento que Deus quer me dar. Quantas vezes, irmãos, eu já orei, e essa semana, não sei aonde foi, eu fiz uma oração, disso que eu vou falar, né? Orei pedindo a Deus que fizesse isso, ou fizesse aquilo outro, sabe? Eu tinha uma agenda para apresentar para Deus. Mas eu aprendi, não que isso seja errado, eu aprendi que é mais bem sucedido e mais efetivo perguntar a Deus qual é a agenda dele para mim. Entendeu? Quais são as prioridades dele para mim? Porque, via de regra, ele sabe melhor do que eu preciso, do que eu mesmo. Então, essa semana, eu não me lembro em que contexto, que eu estava orando numa direção, e depois eu disse, Senhor, que seja como o Senhor quiser. Não é? Acho que foi ontem à tarde. Se o Senhor tem isso na tua agenda, a gente está alinhado nisso que o Senhor quer fazer. Dá-nos a direção, mostra-nos o caminho. Revela para a gente qual é a tua vontade. E é isso que é desejar o leite espiritual. É você ter sede pela manifestação da vontade de Deus, que vem desse alimento. O que é o leite materno para a criança? Através do leite materno, a criança acessa a saúde que a mãe tem, acessa o alimento que a mãe tomou, a criança acessa a vida da mãe. E é essa referência que Pedro está dizendo.
Vocês têm que ter sede, fome, ansiedade pela vida de Deus. Busquem pela vida de Deus como uma criança. Que já viu uma criança com fome? Quem tem recém-nascido em casa aí? Né? Criança com fome vira um berreiro, não é verdade? Não tem isso. É um choro assim, educado, polido, não é? Né? Criança com fome faz barulho. Não é? Tem um filme antigo também, da época do pastor Hélio, né? Que dizia assim, olha quem está falando, né? E que o garotinho começa a chorar e a mãe dele vem. Ele disse, já sei, quer dizer que se eu chorar, ela aparece. E aí ele começa a chorar para tudo, né? Criança, quando está com fome, chora, pede, clama. Ao invés de reclamar, ao invés de ficar prostrado, dizendo assim, céus, hoje eu estou inspirado, né? Céus, vida. A visita ao baú dos desenhos, né? Céus, vida. Lembra desse desenho também, não? Lembra? Terra, né? Sujeito... E tem aquele outro também, que tudo eu te disse, lembra? Eu te disse. Eu avisei. Né? Meu Deus, a gente gasta muita energia no lugar errado. Pedro está dizendo assim, desejai ardentemente, com todas as suas forças, o genuíno leite espiritual, como crianças recém-nascidas. Entendeu, querido? A gente precisa colocar essa força que a gente tem, que Deus nos deu, para dizer, Deus me dá, me mostra, revela, dirige a minha vida. E pode ficar tranquilo que Deus não vai ficar incomodado. Pelo contrário, Ele disse assim, pedi, e dá-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. Pedro diz assim, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E aqui tem um fundamento muito precioso. Você precisa estar disposto, querido, se você quer ser bem-sucedido, a ter Cristo como fundamento da sua vida. Precisa ter Cristo como fundamento. E aí Pedro vai ser muito claro. Pedro vai dizer assim, olha, para nós ela é glória, é pedra viva. Não é? Para nós é salvação. Mas para aqueles que não creem é pedra de tropeço. Porque a questão, e o que Pedro está dizendo é o seguinte, você não pode ignorar Jesus. Ou você vai fazer dele o fundamento para a sua vida, ou você vai tropeçar nele. Porque é impossível ignorar a presença de Jesus. Você está vendo o que o Brasil está vivendo? As lideranças do Brasil ignoraram Jesus e a sua palavra. E muitos continuam ignorando. E o Brasil, que há 10 anos atrás era apresentado como um emergente poderoso que estava vindo, né? Lembra desse discurso? Lembra? Tropeçou. Porque Jesus está aí, irmãos. Você pode ignorá-lo. Fazer que ignoram, mas você vai acabar tropeçando nele, se ele não for o fundamento da sua vida. Ou seja, a palavra dele acaba se cumprindo. Como é que a gente tropeça em Jesus, pastor? Quando eu não faço dele fundamento. Aquilo que ele disse a respeito da desobediência do pecado, que o salário do pecado é a morte, que o pecado traz destruição, vai acabar vindo. Entendeu? Vai acabar vindo. Mas quando ele é o fundamento, eu usufruo da força que vem dele. Eu desfruto da força que vem dele, da graça que vem dele, do poder que vem dele, da salvação que vem dele. Você está entendendo, queridos? A gente ainda usa Jesus como band-aid. Lembra do band-aid? Não é? A gente põe lá o band-aid na criança porque ameniza a dor, porque protege a ferida. A band-aid cura a ferida de alguém, irmãos? Não.
Às vezes até piora, porque abafa. Não é? Infecciona. Jesus não serve para ser band-aid. Ou Jesus é a razão da sua vida, o fundamento da sua vida, ou você vai ficar dando volta. Não vai sair do lugar e vai acabar tropeçando em Jesus. Porque toda vez que a gente se relaciona com Jesus, a gente se torna responsável pela palavra que ele diz a nosso respeito. Pedro diz mais: vocês são pedras vivas. Assim como Jesus, vocês são pedras vivas. E é interessante, né? Quando eu assumo Jesus como fundamento, eu descubro que eu posso construir a minha vida sobre o fundamento que é Jesus. E o que significa pedra viva? Você sabe me dizer o que é pedra viva? O que a gente lembra quando a gente fala de pedra? Me ajuda. Pedra, hein? Pedra é forte, não é? Pedra tem estrutura. Pedra aguenta o rojão, não é? Mas o que significa viva? Como é que você pode misturar uma pedra com vida? Porque quem está em Jesus é forte, tem fundamento, tem vida, mas é vivo no sentido que se adapta, que está pronto para fazer coisas novas, que constrói uma casa viva, uma estrutura nova. Sabe o que é isso? Deus está querendo contar com você. Ele compartilha com você a essência dele, que é essa essência de pedra angular. Você vira pedra, mas você também compartilha da vida de Deus. Ou seja, você não é o mero resultado da realidade que está à sua volta. Você não depende que 2018 seja um ano de prosperidade financeira no Brasil. Entendeu? Você não depende que todos os seus amigos gostem de você. Você não depende que a situação do país mude. Não, você não depende disso. Se mudar, glória a Deus, melhor para nós. Mas nosso projeto não depende das circunstâncias que estão aí fora. Nosso projeto depende da base, do alicerce sobre o qual nós estamos fundados. Você está entendendo, querido? Está entendendo ou não? Amém ou não? Entendeu? Porque se Jesus é o fundamento, quando você vai construir uma casa, o que você faz primeiro? Hein? Os alicerces. E o que determina o tamanho da casa? Os alicerces. É o tijolo que determina o tamanho da casa? Não. É a quantidade de ferro que vai lá no alicerce. É o tamanho do alicerce. É ele que define se a casa vai ter 1 andar, 2 andares, se ela vai ter 3 quartos ou 10 quartos. É o alicerce. E é a mesma coisa. A gente vira tijolo, pega um tijolinho, chega para Jesus e diz assim: ah, Jesus, eu queria virar uma mansão. Ah, Jesus, eu queria virar uma casa. Eu não tenho tanta ambição. Eu queria ser uma casinha assim, pequenininha, uma kitnet, um quarto, um banheiro, tudo misturado ali. Não tem problema, Jesus, eu estou satisfeito aqui. Jesus, eu queria ser uma casa de palha, não quero nem ser tijolo. O senhor está vendo aqui? Eu sou tijolo, mas eu até me pintei de cor de palha, porque eu quero ser uma casa de palha. É assim que funciona. Você descobre que é pedra, e você pergunta para a pedra angular: qual é o projeto do Senhor para a minha vida? Qual é a casa que o Senhor sonhou? Qual é a casa que o Senhor sonhou? Eu estou complicando ou estou conseguindo me comunicar com vocês? Estou sendo claro com vocês? Então, a primeira coisa, o primeiro fundamento é abandonar coisas que boicotam a gente, que atrapalham o projeto de Deus para a nossa vida. Eu citei alguns exemplos aqui. Você pode chegar em casa e fazer uma avaliação da sua própria vida. A segunda coisa é buscar crescimento, é desejar o crescimento, é crer que Deus tem promessa para a sua vida e ir atrás disso. E a terceira questão, e essa foi a palavra mais forte que Deus me deu hoje. Versículo 9. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estou lendo um livro de um pastor chamado Joel Comiskey, que fala sobre a multiplicação da liderança.
E ele trabalha disso, né, dessa fé que nós temos do sacerdócio de todos os crentes. E o texto diz assim: vocês são nação santa. O que significa isso, irmãos? Que eu não estou sozinho, eu faço parte do povo de Deus. Quem é parte do povo de Deus aqui? Você é parte da família de Deus, amém? Amém? Não é bom ter família? Não é? Tem hora que dá um monte de problema, não é verdade? Não, né? Mas ninguém vive desconectado. Mesmo que a nossa família de nome, sobrenome, não seja muito funcional, a gente acaba montando uma estrutura familiar para a gente, com amigos, com pessoas, não é? Então, por exemplo, nós, os pastores aqui, as nossas famílias, a maioria de nós está longe, está distante. Então, a gente é uma família. A gente é uma família, a gente se torna uma família. Na célula, a gente vira uma família, não é? Na célula, a gente vira uma família. Na igreja, a gente vira uma família. E o que Pedro está dizendo é o seguinte, e Pedro está escrevendo para um pessoal que está disperso. Pedro está escrevendo para os cristãos que foram espalhados por causa da perseguição. E eles dizem o seguinte: vocês são nação santa. Vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. E sabe o que Pedro tem na cabeça dele? Para nós isso soa estranho. Mas Pedro tem no coração dele a tradição de Israel, do povo escolhido. Entendeu? Do povo escolhido. Pedro está dizendo para eles assim: vocês são um povo escolhido por Deus. Vocês são nação santa. Vocês são sacerdotes. E isso é novo. Os outros são valores antigos. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas Pedro diz assim: sacerdócio real. Isso é novo. Isso vem só por causa de Jesus. Pedro está dizendo assim: cada um de vocês é um sacerdote. O que significa dizer isso? Cada um de vocês tem acesso a Deus. Cada um de vocês tem ligação direta com o Pai. Cada um de vocês pode chegar diante do Pai. Cada um de vocês é representante de Deus na terra e representando os homens diante de Deus. Cada um de vocês tem acesso. Vocês são sacerdotes. Sacerdócio real. Entende? A terceira coisa, queridos, eu termino com isso, é que a gente precisa assumir a nossa natureza divina, a nossa índole divina. Você não pode ficar vivendo como um filho do diabo. Sabe? Você não pode ficar vivendo como um filho da morte. Você é filho de Deus, você é nação santa, você é povo de Deus, você é herdeiro das promessas. E isso não significa que você não vai ter luta, não é isso que eu estou falando. Mas uma coisa é enfrentar uma luta como miserável. Outra coisa é enfrentar uma luta como sacerdócio real, amém? Outra coisa é enfrentar uma luta como herdeiro do rei, como filho do rei. Eu digo assim: eu vou, mas eu não estou sozinho não, o Senhor está comigo, o Senhor peleja comigo. Essa batalha não é minha, essa batalha não é minha, essa batalha é do Senhor, porque eu sou sacerdote, eu represento o rei, Ele está sobre a minha vida. Se é para Jesus, você pode fazer melhor. Amém? Você está entendendo? Essa é a riqueza de ser cristão. Eu me coloco nessa peleja, nessa batalha, mas eu não me coloco sozinho, porque eu sou nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. O diabo pode até fazer ciranda a meu redor, pode até querer me atacar de um lado ou de outro, mas ninguém pode mudar a minha verdadeira identidade. Eu sou filho do rei. É isso que você é. E a gente precisa terminar esse ano e entrar no novo ano respirando assim: sacerdócio real, povo santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Fala com o teu irmão assim: porque você é de Deus. Fala para ele: o inimigo não te toca. O inimigo não te toca. Nenhuma situação é maior do que você, porque você é filho de Deus. E aí você pode assumir isso de duas maneiras. Ou você pode assumir como frase de efeito do sermão do pastor, ou você pode assumir como palavra de Deus para a sua vida. Se você assumir como frase de efeito do sermão do pastor, quando você sair da porta você não lembra mais.
Mas se você assumir como palavra de Deus, você vai sair dali de peito estufado, dizendo assim: eu sou sacerdócio real. Aleluia, eu sou sacerdócio real. Eu estou com meus pés sobre a rocha. Eu estou com os meus pés sobre a rocha. A minha vida está fundamentada sobre a rocha. E é assim que eu vou terminar 2017. É assim que eu vou entrar 2018. Esperando o melhor, porque Deus, o meu Deus, tem o melhor para a minha vida. Amém. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Quem está feliz com isso aí? Quem pode dar glória a Deus por isso? Quem pode dizer obrigado, Jesus? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pode aplaudir a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.